Pessoal, hoje é 13 de maio de 2024. Eu tenho feito um grande esforço para desenganar a população mundial. O meu objetivo é que as pessoas saiam do engano de Satanás e abracem a verdade para que elas não pereçam, mas que possa ter uma vida infinita na tranquilidade do nosso Pai, que nos deu o fôlego de vida, isso é, do nosso precioso Yahuwah. Vamos lá. Aqui em Levítico, capítulo 1, eu quero mostrar com nitidez a obra de macumbaria dentro da Bíblia. E nesse vídeo eu vou provar que as religiões são obras de macumbaria, de feitiçaria. Satanás só muda o ritual, mas o sistema é o mesmo. Vamos lá, Levítico capítulo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: observa com nitidez que Senhor é Baal. Então, quem falou com Moisés? Baal. Mas Baal é um deus satânico, é maligno. Observa, versículo 1 de Levítico. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: eles adulteraram tanto que eles trocaram os nomes originais. Esse Moisés também, o nome original dele é Merushua. Aí trocaram para Moisés. É o cúmulo dos cúmulos que fizeram os tradutores da Bíblia. Observa o versículo 2. Fala aos filhos de Israel. Esse nome Israel é maligno. Is é um deus satânico. Ra é outro deus satânico. E El é um deus cananeu que os babilônicos adoravam. O nome original é Yahushurul. Yahu é o nome do pai e está no país. Eles tiraram e colocaram os deuses satânicos representando o povo judeu. Por isso que o povo judeu se encontra na idolatria adorando Hashem. Observa que o nome Israel aqui tem Ra. Is, deus egípcio. Ra, deus egípcio, e El, deus babilônico, maligno. É um deus cananeu que os babilônicos adoravam. Mas vamos lá. É o versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, observa, oferta a Baal, ofereceis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Versículo 3. Se a sua oferta for holocausto, de gado oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação. A oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, perante a Baal. Observa que Yahu nunca mandou fazer templo. Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25, que o Altíssimo Yahu não habita em templos feitos por mãos de homens e nem necessita de ser servido por seres humanos. Então Yahu nunca mandou fazer congregação. Congregação era templo de macumba, de fazer holocaustos, sacrifício, matando as ovelhas, expandindo sangue, redém e outras coisas absurdas, coisa de macumbaria. Yahu nunca mandou matar os animais para se comer ou para fazer coisas semelhantes. Isso é coisa de Satanás. O homem não foi feito para comer carne. E jamais o Altíssimo Yahu mandou fazer holocausto. Eu vou provar utilizando essa própria Bíblia nesse vídeo. Versículo 4. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Para ser aceito por quem? Por Baal, um demônio. Baal é um demônio.
Esse holocausto era feito aos demônios. Observa que lá em Atos capítulo 7, versículo 47 e 48, diz que Salomão fez templo, mas o Altíssimo não habita em casa, em templo feito por mão de homem. Lá diz que Salomão construiu casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Fizeram templos no passado, sim, mas não o que o pai Yahweh mandou fazer, mandou que fizesse. O povo gosta mesmo de viver na idolatria, reverenciando a homens. Observa, o homem e a mulher têm que aprender a andar com as suas próprias pernas, reverenciando o Pai que criou todas as coisas, longe de rituais satânicos. Versículo 5, depois degolará o bezerro perante o Senhor, observa, perante a Baal, porque Senhor é Baal. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e expungirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Isso é ritual satânico. Versículo 6, então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. Será que Yahweh mandou matar as ovelhinhas, despedaçar, fazer esse tipo de coisa? Nunca. Yahweh é tranquilidade, é bondade, é perfeição. Jamais ele manda matar os animais. É igual os animais comendo uns aos outros, também é coisa de Satanás. O mundo jaz no maligno, vocês precisam acordar para a realidade. Versículo 7, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Yahweh nunca mandou fazer isso, gente. Eu vou mostrar aqui, provar aqui agora nesse vídeo. Versículo 8. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha, que está no fogo em cima do altar. Porém, versículo 9, porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Isso é um absurdo, cheiro suave a Baal. Que cheiro suave! Será o Pai que fez todas as coisas. Ele é a fonte do poder, a fonte da prosperidade, um ser que pode criar tudo, vai cheirar cheiro de carne queimada no fogo. Gente, acorda, isso é obra de macumbaria, gente. Versículo 10. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem mancha, e degolará ao lado do altar para a banda do norte, perante o Senhor, olha só, perante a Baal, ao demônio Baal. E os filhos de Arão, os sacerdotes, expungirão o seu sangue, a roda sobre o altar. Olha a obra de macumbaria aí, na macumbaria que se bebe sangue de bode, sangue de galinha, etc. Versículo 2, Versículo 12, depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça, e o seu rebanho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo, sobre o altar. Versículo 13, porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso oferecerá, e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, a Baal. Satanás que é suja, que agrada de cheiro de carne queimada no fogo. Versículo 14. E se a sua oferta ao Senhor, ó só, a Baal, for holocausto de aves, ó só, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Imagina você matar as aves tão bonitinhas para fazer sacrifício aos demônios. Desse jeito faz no mundo hoje. Vendem-se meninos e meninas pequenos, estão oferecendo aos demônios rituais satânicos. Isso tem acontecido no mundo aqui, a mesma coisa. Porque os animais, como nós, fomos seres criados iguais. A diferença é que foram colocados em diferentes corpos.
Você poderia estar no corpo de uma vaca, de um passarinho, de uma ovelha, etc. Porém, Yahweh lhe deu uma capacidade maior, lhe colocou no corpo de um homem ou de uma mulher. Ao invés de você agradecer e procurar viver uma vida nova, reverenciando ao Pai Yahweh que criou todas as coisas, fica aqui aderindo a Satanás, utilizando uma Bíblia feita por Satanás, cheia de engano. Esse livro é uma mistura de verdades com mentiras. Tem poucas verdades e muitas mentiras. E eu estou fazendo um grande esforço no meu canal Juarez C. Vital para mostrar a verdade, porque eu quero o bem da população mundial. Versículo 15. E ao sacerdote a oferecerá sobre o altar e lhe torcerá o pescoço com a sua unha e a queimará sobre o altar. Olha que absurdo! O versículo 15. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar e lhe torcerá o pescoço com a sua unha e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. Versículo 16. E o seu papo com as suas pernas tirará e o lançará junto ao altar para a banda do oriente no lugar da cinza. Versículo 17. E fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, a Baal. Será que o Pai que criou todas as coisas, o Altíssimo que tudo vê, vai aceitar você pegar o passarinho, torcer o pescoço dele com as unhas ali, na maior perversidade, para oferecer sacrifício para ele? Nunca! Isso é ritual de Satanás. Essa Bíblia é um caos, eu tenho mostrado com nitidez. A população precisa acordar. Eu agora vou provar que o Pai Yahweh nunca mandou fazer tal coisa. O Pai Yahweh nunca mandou fazer esse tipo de coisa. É o cúmulo dos cúmulos, é o que fizeram. Vou mostrar aqui agora no livro de Jeremias, que também está adulterado, o nome é Yarmi Yahweh. Eles trocaram para Jeremias, capítulo 7, versículo 21. Deixa bem claro na mesma Bíblia que o Pai nunca mandou fazer isso, porque o Pai não permitiu Satanás tirar toda a verdade. Observa Jeremias, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, que o Pai Yahweh nunca aceitou tal tipo de coisa, tal coisa. Observa, Jeremias capítulo 7, versículo 21. Assim diz o Altíssimo Yahweh, que escreve Senhor, que é Baal. O Deus é Zeus, a maior estátua do país da Grécia. O nome Deus originou do grego Theos e Theos é Zeus, a maior estátua do país da Grécia. Os gregos são politeístas, adoradores de mais de 33 mil deuses. O Deus maioral deles é Zeus, que é o mesmo Deus satânico. O nome daquele que criou todas as coisas, que nos deu o fôlego de vida é Yahweh. O povo hebreu escondeu esse nome, dizendo que esse nome era muito forte, que o povo não podia saber o nome para não blasfemar do nome. O Pai me fez saber que isso é mentira, é engano de Satanás. Só há um nome pelo qual se possa salvar, Atos 4 e 12, eles esconderam o nome, e o Pai agora me mostra a pronúncia do seu nome, Yahweh. Todo aquele que invocar o nome será salvo, mas como invocar o nome se eles esconderam o nome? E agora o Pai traz à tona a verdade, Yahweh. Aquele que o reverenciar e o buscar vai encontrar o refrigério para vocês. Vamos lá. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. E Yahweh aqui, indignado com o que ele estava fazendo, olha o que diz, assim diz o Altíssimo Yahweh, que escreve Senhor Deus de Israel. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Observa, o Yahweh revoltado. Versículo 22, porque nunca falei aos vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito,
nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Está aí. Yahweh nunca mandou fazer tal coisa. Observa Jeremias 7, 22. Porque nunca falei aos vossos pais do dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Está aí, Yahweh nunca mandou fazer tal coisa. Versículo 23. Mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Yahweh, aqui escreve Deus satânico, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vai bem. Versículo 24. Mas não ouviram nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração, do seu entendimento malvado. E andaram para trás e não para diante, ou seja, andaram para trás, fazendo holocausto, fazendo esse sacrifício aí, que o Pai nunca mandou fazer. Acorda, população, enquanto é tempo. Estou mostrando a verdade e provando que padres e pastores são os falsos profetas que viriam no mundo e enganaria que, se possível, fosse até os próprios escolhidos. Está aí o engano. Eles mostram que esses holocaustos são verdadeiros. Mentira. Eles são mentirosos. O Pai nunca mandou fazer tal coisa. Ok? Deixo a todos vocês um forte abraço.